Fiador, fiança. Meu nome é Marco Iwanaga, sou advogado imobiliário em Jundiaí, São Paulo. Agora falaremos sobre a modalidade de garantia fiança, que está descrito na Lei do Inquilinato, artigo 37, inciso 2. Como que se analisa o fiador, a fiança? A fiança é uma responsabilidade pessoal. Significa que o fiador, ele se responsabiliza com todos os bens que ele tem, com a renda dele, com os bens. Tem pessoas que pensam que se o fiador ele é fiador num contrato de locação e ele apresenta um imóvel, que aquele imóvel está garantindo a fiança, garantindo ali a locação, mas não é verdade, tá? Caução de bem imóvel é outra coisa. Não pode num contrato de locação estar estipulado o fiador e ainda também a caução do imóvel, né? Tanto é que se tentar levar isso a registro no cartório, o cartório vai responder dessa forma, que não é possível, não se aceita isso, fiador mais a caução do bem imóvel. É uma dupla garantia, que depois nós falaremos sobre isso também. Como que se analisa o cadastro do fiador? É bom verificar se ele tem renda compatível, normalmente 3 aluguéis, e se ele tem bem, se ele tem um imóvel quitado e registrado, para demonstrar que ele vai ser solvente em caso de uma demanda. Somente para isso, esse imóvel não vai ser garantidor da locação, né? Ele não vai ser calcionado. Tá bom? Estamos batendo bastante nessa tecla porque muita gente faz confusão com isso. Vamos lá, no artigo 40 diz que o locador poderá exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos, né? Supondo que o fiador morra, o locador poderá pedir outro fiador. Se houver ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, também. Em caso de exoneração do fiador, também. Mas em caso de exoneração do fiador, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Porque o fiador não pode se exonerar assim de qualquer jeito, né? Vamos lá. Também deverá constar no contrato assinado a fiança, tem que ser por escrito e não se admite interpretação extensiva. Então, o contrato de fiança, normalmente ele está ali embutido no contrato de locação. O contrato de fiança é um contrato acessório ao contrato de locação e tem que ter ali os pressupostos, né? Assim como todo contrato, e tem que ser assinado, né? Tem que ser por escrito e assinado. Também o cônjuge sempre tem que assinar, senão não tem validade. O fiador sempre tem que assinar, o cônjuge também. Somente numa exceção em que, se houver um pacto antinupcial com separação absoluta de bens, separação total de bens, aí não é necessário. Caso contrário, o cônjuge sempre assina. Também, a hipótese do artigo 822 do Código Civil diz assim: não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. O que significa isso? Significa que o fiador ele pode ser responsável somente até um determinado valor, né? Até uma determinada responsabilidade. Ele pode limitar isso no contrato, né? Porém, se ele limitar, dificilmente os proprietários, as imobiliárias vão aceitar ele como fiador, tá?
As imobiliárias e proprietários normalmente não aceitam limitação relativa ao fiador. Também o locador pode não aceitar o fiador. Sim, o locador, ele quem vai decidir aí se o fiador é uma pessoa idônea, vai analisar a situação. Ele não é obrigado a aceitar o fiador. Tá? É uma decisão subjetiva, ele que decide. Tá? E ele também pode, o locador também pode exigir outro fiador se o fiador se tornar insolvente. Percebeu que o fiador está aí vendendo os bens, né? Se ele perceber alguma coisa estranha relativa ao fiador, o locador pode exigir outro fiador, né? Voltando aqui, o fiador que renunciar ao benefício de ordem não poderá alegá-lo. Então nós falamos agora há pouco, né? Ele pode limitar e também ele pode renunciar ao benefício de ordem. Como eu disse, as imobiliárias e proprietários normalmente eles colocam uma cláusula no contrato de locação dizendo que o fiador renuncia ao benefício de ordem. E o que está dizendo aqui no Código Civil é exatamente isso, que se ele renunciar, ele não vai poder depois alegar que primeiro tem que executar os bens do locatário. Não pode. Ele não vai poder alegar isso. Ele vai ter que responder, mesmo que seja já no início da demanda. Tá? Então, isso está no artigo 828 também. Não aproveita esse benefício ao fiador se ele renunciou expressamente. Exatamente isso que nós falamos agora. Outra pergunta. O fiador pode se exonerar? Ele pode chegar, assinou o contrato de locação, passou um mês, ele fala, não quero mais ser fiador. Briga lá com o locatário ou coisa parecida e não quer ser mais fiador. Não, ele não pode pedir exoneração. Porque se o contrato que ele assinou estiver por tempo determinado, supondo fez um contrato de locação de 30 meses, ele assinou como fiador, ele vai responder durante esses 30 meses. Vai responder até o fim. Durante os 30 meses. Passando os 30 meses, o contrato estando por tempo indeterminado, aí ele pode pedir exoneração. Mas também ele vai ter que responder por mais 120 dias. Ainda vai ser responsável por mais 120 dias nesse contrato de locação. Vamos lá. Também a obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Então, se o fiador falecer, responsabilidade até a data do falecimento e também está limitado aí as obrigações as forças da herança, né? O que o fiador deixou de herança, esse é o limite da responsabilidade dele, do falecido, do decujus. O fiador ficará desobrigado se sem consentimento o credor conceder moratória. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque no artigo 838 diz que o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se sem consentimento seu o credor conceder moratória ao devedor. Significa, se o credor ele parcelou a dívida, aceitou ali atrasar ou coisa parecida, o que acontece? O fiador ele pode se exonerar por conta disso. Então é muito importante que seja tudo notificado aos fiadores, né? Se houve aí o credor, o locador, lhe concedeu um prazo para pagamento, sempre notifica, pelo menos por e-mail, por WhatsApp, documenta, guarda esse documento para provar que você notificou também, tá? Se o credor em pagamento da dívida aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.
também supondo que o proprietário aceita um veículo, né, como quitação da dívida do locatário, o fiador também ele se torna aí, não precisa mais responder por essa questão, né? O fiador fica desobrigado. Então são esses os aspectos mais importantes que pudemos falar a respeito do fiador, lembrando que é uma garantia pessoal. O fiador ele responde com todos os bens que ele tem. Também existe a questão do direito de família, no direito de família também, da impenhorabilidade do bem de família. Esse é um assunto que nós podemos gravar um vídeo posteriormente, mas assim, só para resumir, a responsabilidade do fiador, como ela é maior até do que do locatário. Se o locatário tiver uma casa, um bem imóvel só dele, e ele for executado aí em relação à dívida, não poderá ser penhorado o bem dele, o imóvel. Porém, o bem do fiador poderá ser penhorado, por incrível que pareça. Então, é mais perigoso ser fiador do que locatário. Depois desse assunto nós falaremos no outro vídeo, mas é só para a gente já dar um início nessa conversa também. Agradeço a todos, ficamos aí à disposição para algum comentário, alguma dica para um novo vídeo. Um abraço a todos.